Boa noite a todos, bem-vindos à assistência espiritual à distância, virtual, do Centro Espírita União e Fraternidade. Hoje nós iniciamos essa projeção, esse tratamento espiritual à distância, pelo nosso canal do YouTube. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, estaremos aqui pelo nosso canal, vocês estão convidados. E nós vamos lembrando que não só as pessoas que estão ao vivo participando às 8 horas dessa assistência estarão recebendo as energias que necessitam, mas todos aqueles que estiverem ouvindo de manhã, de tarde, de madrugada, enfim, o horário que puderem, e estarão com seus pensamentos firmes, unidos a Jesus, unido a essa equipe espiritual desta assistência, com toda certeza receberão a visita dos mensageiros de Jesus, e durante o tempo em que estiverem ouvindo a mensagem, a reflexão da noite, estarão se preparando e no momento do passe receberão sim todas as energias que necessitam para o seu refazimento físico, mental e espiritual. Nós sugerimos que vocês possam colocar uma garrafa com água, um copo com água ao seu lado, porque a água tem propriedades que absorvem fluidos benéficos e se transforma num elemento extremamente curativo e fortalecedor. Então, durante toda a nossa reflexão, as energias dos benfeitores amigos vão se condensando nessa água, transformando a água naquele lenitivo, no tônico, no remédio que nós precisamos para os nossos males. Então, confie em Deus, confie em Jesus, que através do seu mentor individual ou do seu anjo da guarda, como preferem chamar, todos serão assistidos e fortalecidos. Nós vamos então assim iniciando a nossa assistência de hoje, nos unindo em oração para nos ligarmos a toda essa equipe espiritual. Pai querido, estamos aqui hoje reunidos em seu nome para aprendermos as suas leis, para aprendermos o evangelho que Jesus, o nosso mestre maior, nos trouxe como bússola, como caminho para nortear as nossas vidas. Permita, Pai querido, que cada um de nós possa receber a visita dos teus benfeitores, dos colaboradores de Jesus, que vinculados ao Centro Espírita União e Fraternidade, o nosso querido Self, possam chegar a cada lar, a cada coração que estiver ouvindo e levar o apoio, consolo, o bom ânimo, a força e a fé. Que nesse instante, cada um de nós que conhece o Self possa imaginar como se estivesse lá no grande salão, ouvindo e recebendo esses fluidos benéficos. Quem não conhece, mentalize a figura de Jesus, feliz, de braços abertos, adentrando a porta principal de nossa casa e envolvendo a todos nós no amor, na paz, no equilíbrio e na proteção. E assim, envoltos por essas vibrações amorosas, sentindo a presença desses amigos queridos, nós iniciamos a assistência de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós vamos primeiro desejando que todos tenham um início de ano com muita paz, com muita luz, com fé, com coragem, com a certeza, não é, de que Jesus, esse mestre amoroso, está presente em nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo, nos amparando. Jesus, que sempre esteve no meio de todos os necessitados, encontramos uma referência a ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, a fala onde o Espírito Verdade, que é o próprio Jesus, diz que ele é o grande médico das almas e que vem trazer o remédio que irá nos curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Mas não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-los. Veja que Jesus faz um convite para todos nós, que o alívio, a força, a esperança, o consolo estão nos seus ensinamentos, estão na sua presença, porque é através das suas palavras, dos seus ensinamentos, que nós iremos renovar as nossas forças interiores. E Jesus, quando esteve encarnado aqui na Terra, a vida dele, os ensinamentos, impactaram muitas pessoas. Alguns não ligaram, mas outros que realmente se deixaram tocar pelos ensinamentos de Jesus tiveram as suas vidas modificadas. E quando nós vamos ali ler, não é, os ensinamentos que estão no Novo Testamento, nós vamos encontrar vários exemplos. Zaqueu, Madalena, aquela mulher que ia ser apedrejada, não é? E depois o próprio Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, de perseguidor a Jesus, a grande divulgador dos exemplos do Mestre. Mas Jesus mudou a vida, não só desses que estão registrados no Evangelho, mas Jesus mudou a vida de tantos anônimos que, ao conhecê-lo, encontraram a esperança, encontraram a força para se redimir do mal, dos erros e repararem a vida de equívocos. Porque Jesus, ele sempre dizia que ele não condenava ninguém, mas que o Pai dava oportunidade a todos de recomeçarem. Não existem justificativas, não é, para os erros, mas também não existe nenhum mal que não pode ser reparado. Então, essa grande esperança de Jesus é resgatada pela doutrina espírita, que recomenda os ensinamentos de Jesus para amarmos, amarmos com todas as nossas forças e não condenarmos ninguém, procurarmos ser justos, procurarmos ter aceitação, exercícios tão difíceis para todos nós, não é? Aceitar o comportamento inadequado do outro, ter paciência, ter tolerância com os erros,
saber esperar e respeitar o livre-arbítrio e o momento de cada um de nós. Foi o que Jesus sempre fez e nos recomendou para que não sofrêssemos. E vários exemplos de pessoas que conheceram os ensinamentos de Jesus e se modificaram com isso, nós encontramos na literatura espírita. Vamos lembrar que Jesus, qual era o procedimento de Jesus, que é o exemplo? Jesus acolhia, Jesus socorria, Jesus ensinava e despertava as mentes para a necessidade da mudança. Então, Jesus, com as suas palavras, com seu olhar, com seu acolhimento, ele dava esperança a todos aqueles que estavam caídos, aos marginalizados, aos doentes do corpo, da alma, mas alertava sobre a responsabilidade individual de cada um sobre o seu próprio destino. Então, todos nós somos aqueles irmãos queridos de Jesus, somos os tutelados de Jesus, que nos continua nos acolhendo, nos aliviando, nos socorrendo e, e nos despertando através do seu Evangelho. A doutrina espírita, que é o resgatar dos ensinamentos do Evangelho, vem nos lembrar das recomendações de Jesus. Vá e não peques mais. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, mostrando a capacidade que nós temos com o nosso pensamento, com a nossa força, de mudar o rumo da nossa vida, mas de realmente deixar para trás aquilo que nos levou ao sofrimento e mudar de atitudes para não cair novamente naquele erro. Né? Então, todos o Evangelho tem esses ensinamentos, mas nós temos numa obra espírita ditada pelo irmão, não é, pelo espírito de Leon Tolstói, que ele conta o caso de um rapaz muito rico, morador de Jerusalém, que viveu na época de Jesus. A sua família era uma família importante. E ele, filho único, nasceu com todos os cuidados e com tudo aquilo que o dinheiro poderia proporcionar. Mas ele era muito prepotente, autoritário. Desde pequeno mostrou um temperamento forte. A sua vontade sempre era obedecida. E foi crescendo um jovem assim arrogante, e ninguém se atrevia a discutir as suas determinações. Os criados da sua casa eram tratados como pessoas de baixo nível. Ele era muito rude e, quando alguém cometia um erro qualquer, ele tratava com muita dureza, obrigando ao pai a impor castigos naqueles servos que erraram. E foi crescendo assim, vivendo para os prazeres da vida. Aos 20 anos, Josué ben Hanan se apaixonou por Raquel, uma jovem judia de família nobre como a sua. Casaram-se e tiveram duas filhas, a Sula e a Sara. Mas a felicidade daquele casamento, de constituir uma família, morar ali com os pais, aquela felicidade, com o passar dos anos, foi se transformando em tédio, porque Josué passou a sentir falta da sua antiga vida de prazeres mundanos. Aquela vida em família, para ele assim, não abastecia mais o coração. Então ele resolveu voltar à sua vida antiga. Procurou os amigos, os jogos, voltou para os braços das amantes. E não ouvia os apelos do pai, da mulher, para que voltassem ao seio da família. E ele, indiferente a todos esses apelos, vivendo ali nas orgias, acabou perdendo toda a fortuna da família nos jogos. Os pais, já velhos e cansados,
não suportaram o desgosto de ver o filho naquela atitude e de terem todos os seus bens tendo sido lapidados. O único bem, na verdade, que restou era uma casinha muito simples na periferia de Jerusalém, onde ele acabou se mudando com as mulheres e as filhas. E o dinheiro que sobrou era tão pouco que Josué mal conseguia sustentar a família. Ele nunca tinha trabalhado e, na verdade, ele considerava o trabalho um ato assim de escravos, de servos. Trabalho não era para os ricos e homens como ele. Era uma ocupação assim para os menores, desprezível. E aí, como ele ia sustentar a família? Pouco tempo depois, a mulher sensível e frágil adoeceu diante daquela vida e acabou falecendo. E aquilo foi o que bastou para que Josué entrasse em desespero. Sem os pais, sem a esposa, ele se arrependeu profundamente e maldizia o dia em que ele resolveu abandonar o conforto do lar, o amor dos seus pais, da sua mulher, pela vida de prazeres, pelos amigos, pelos jogos, pelas distrações mundanas, pelas amantes. E sem saber o que fazer, desesperado, entregou as filhas, que tinham 4 e 6 anos, para uma parente e saiu pelo mundo solitário e arrependido. Mas antes disso, é claro que ele procurou os amigos para pedir abrigo, pedir ajuda. Mas quem disse que os amigos davam atenção a ele? Agora que ele era um pobre coitado, ninguém dava mais atenção e não queria nem recebê-lo em sua casa. Foi humilhado e, andando de lado em lado, a única coisa que ele fazia era lamentar a perda da sua felicidade. E ele, observando a sua vida, reconhecia, sim, que ele era o culpado de tudo o que estava acontecendo, que todas aquelas desgraças não foi ninguém que causou, foi o seu próprio comportamento. E ele, que nunca tinha sido ligado à religião, nem sequer conseguia se consolar na fé em Deus, a fé que seu pai sempre procurou passar para ele. E assim, sem esperança, sem fé, se culpando o tempo todo, ele foi levando a vida de cidade em cidade, com aquele vazio interior que crescia cada vez mais, e aquela culpa corroendo a sua alma. E o tempo foi passando. Certo dia, cansado de tanto caminhar, parou para descansar. Olhou para si e viu que aquelas roupas, agora sujas, surradas, gastas, nem de longe pareciam aquelas roupas elegantes que um dia ele já vestiu. Aquela barba mal feita, e o que ele tinha se transformado, o que a vida dele tinha se transformado. E aquelas lembranças vinham à sua mente, e aquela sua alma que estava vazia de esperança, mas cheia de angústia, sem perceber, passou a prestar atenção em um grupo que estava a seu lado conversando. E aquelas pessoas estavam tão entusiasmadas, pareciam pessoas tão simples, necessitadas, mas falavam com entusiasmo da vinda de um novo profeta na cidade, de um carpinteiro de Nazaré que percorria a região falando de amor e de perdão. Ouviu que aquele homem fazia milagres, que havia curado muitas pessoas. E Josué percebeu, até pela vestimenta, que eram pessoas que vinham de regiões muito distantes. E sem saber como explicar, se sentiu tão atraído por aquelas falas que resolveu seguir aquelas pessoas que pareciam ir ao encontro daquele homem que eles diziam. Caminharam durante horas, até que chegaram à planície imensa,
onde uma multidão se encontrava. E ali Josué viu doentes, cegos, paralíticos, endemoniados e até leprosos, que ficavam sempre distantes do povo, estavam ali. E o que mais chamou sua atenção era que todas aquelas pessoas, doentes, estrupiadas, traziam no seu semblante uma luz diferente, traziam alegria, traziam esperança, duas coisas que ele ansiava tanto encontrar. Acomodou-se no chão e esperou. Uma voz interior lhe dizia que alguma coisa muito, mas muito importante ia acontecer e que ia mudar completamente a sua vida. E esperou. Já era finzinho de tarde, o sol se punha por detrás das montanhas. Uma brisa suave soprava docemente quando vê um pequeno grupo se aproximar do local. Eram 12 homens, seguidos por algumas pessoas, mas uma figura que vinha à frente lhe chamou a atenção, por ser um homem alto, que apesar de vestido de uma maneira tão simples, tão pobre, transmitia uma majestade que jamais ele tinha visto. A sua túnica clara, mas velha, os cabelos castanhos ao ombro, repartidos ao meio, a barba também ao meio, a moda dos nazarenos. Mas quando olhou para aquele homem, o olhar irradiava tanto amor, transmitia tanta paz e serenidade, que Josué teve a certeza de estar diante de alguém muito superior. E, sem conter as lágrimas, começou a chorar. Quando o profeta subiu numa pequena elevação, o silêncio foi absoluto. Então aquele homem começou a falar, e a sua voz de tonalidade meiga, suave, inconfundível, espalhou-se por toda a planície, sendo facilmente ouvida até as pessoas que estavam muito distantes dele. E Jesus dizia: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta se abre para quem bate. Josué se comoveu, mas aquelas palavras não eram para ele, não. O Senhor jamais ajudaria alguém como ele, que tinha errado tanto e jogado a própria felicidade fora. E como se Jesus pudesse ouvir os seus pensamentos, as suas inquietações, a sua culpa, ouviu aquele homem dizer: Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que pedirem. E ao ouvir aquela nova maneira de falar de Deus, Josué sentiu seu coração abastecido de fé. Porque a sua crença dizia que Deus era severo, arbitrário, castigava. Então os judeus obedeciam a Deus por medo, mas não compreendiam Deus. E Jesus apresentava ali a ideia de Deus Criador, mas de Deus Pai, de Deus que era amor, de Deus que era bondade, de Deus que desejava o melhor para os seus filhos, de Deus que estendia a mão. E agora ele conseguia entender por que todos os sofredores, os infelizes buscavam Jesus. Porque as suas palavras eram tão consoladoras que atingiam diretamente aqueles corações tão sofridos. Quando Jesus terminou o sermão, Josué Ben-Hanan viu que uma multidão se aproximou do mestre na esperança de serem curados.
E muitos foram naquele dia. Ele viu pessoas serem curadas, milagres acontecerem, mas ele não se sentia digno de chegar perto do Mestre. E depois que todos se foram, ele ficou sozinho ali naquele monte, refletindo na sua vida, refletindo sobre tudo o que viu, ouviu, e ele não era mais o mesmo. Na verdade, nunca mais ele seria o mesmo depois de ter ouvido aquelas palavras de Jesus. E pela primeira vez na vida, ele conseguiu elevar o pensamento ao Criador e abrir o seu coração em prece. E suplicou aquele Deus Pai que Jesus dizia que lhe perdoasse todos os seus malfeitos, as suas escolhas erradas, e permitisse que ele pudesse reparar o mal que ele praticara. Ele procuraria suas filhas e recomeçaria uma vida juntos sob as bênçãos de Deus. Ele iria trabalhar, ele iria levar uma vida digna, ele iria querer apresentar Jesus às suas filhas, para que elas também fossem criadas com aquela fé, com aqueles conceitos que levavam tanta luz a seu coração. E após essa prece sincera, com seu coração cheio de esperança e alegria, se pôs a caminho de Jerusalém para encontrar as filhas que havia deixados na casa dos parentes. Josué estava tão impactado com tudo aquilo que a ansiedade tomava conta de seu coração. E após dias de viagem, quando chegou a Jerusalém, as emoções foram aflorando, porque há quanto tempo ele estava longe da sua cidade. Foi correndo, vencendo o cansaço até a casa dos seus parentes e bateu várias vezes na porta com seu coração na boca, mas ninguém atendeu. Por certo estariam no templo, mas os servos, porque os servos também não atendiam, pensava, e resolveu esperar. E passou o tempo, chegou a noite, e acabou sabendo por um morador ali da região que a família tinha se mudado, mas ninguém sabia para onde. Então, ele resolveu permanecer na cidade, procurando ir ali de tempos em tempos para ver quem sabe eles tivessem voltado. E Josué Ben-Hanã, que nunca tinha trabalhado, resolveu buscar um emprego das redondezas ali da cidade, na região rural. E ele, pela primeira vez, sentiu o prazer de ser útil e o orgulho de produzir com as suas próprias mãos. Um dia, ouviu dizer que Jesus estava numa cidadezinha ali próxima a Jerusalém e pediu licença ao seu patrão para que pudesse se afastar um pouco, alguns dias, para ir ao encontro do Mestre, para ouvir um pouco mais daquele que havia mudado a sua vida. Foi até aquela cidadezinha vizinha, ouviu Jesus e dali acompanhou Jesus até Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, o seu coração se encheu de alegria quando Jesus, montado num burrico, entrou por uma das portas da cidade e a multidão ovacionava Jesus, gritando hosanas ao Filho de Deus, agitando palmas de ramos de palmas. Todos ali tinham a esperança num futuro melhor, aquele ânimo, aquele amor com que acolhiam Jesus. Mas Josué precisava voltar ao trabalho, mas assim que possível prometeu para si mesmo que retornaria para ouvir novamente o mestre. Voltou ao seu trabalho e uma semana depois daquela aclamação, daquele domingo onde todos entraram e Jesus com aqueles ramos sendo recebido, ele chegou na cidade e estranhou as ruas desertas. Como deserto, se era Páscoa, e na Páscoa Jerusalém fervilhava de gente. E viu algumas pessoas apressadas, com um semblante assim entristecido, preocupado, e resolveu segui-las. E viu que elas estavam indo em direção àquele monte
que eles chamavam de Monte da Caveira, ou conhecido como Monte Gólgota. E ao se aproximar, viu ali 3 cruzes, uma ao lado da outra. E com extremo horror percebeu que no centro de uma daquelas 2 cruzes, ele viu o seu querido mestre agonizante preso ao madeiro. O chão se abriu para Josué. Chorando compulsivamente de joelhos, ficava ali relembrando os momentos inesquecíveis das pregações de Jesus, até que Jesus deu o último suspiro. Josué ficou tão abalado que voltou para seu trabalho, mas não tinha ânimo para mais nada. Ficou prostrado, depressivo, todos se preocupando com ele. Ele estava ali, sem reação. Até que após alguns dias, a notícia de que Jesus havia ressuscitado chegou até o local onde ele trabalhava. E o impacto foi tamanho, a alegria tamanha que o envolveu, que ele deu um grito. Jesus não morreu, continua vivo. Então tudo o que ele falava era pura verdade. A partir desse dia, Josué recuperou a esperança e, cheio de força e de fé, não se cansava de falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os milagres que ele presenciou de Jesus, especialmente ali no Sermão da Montanha. E no fim do expediente, reunia os trabalhadores, contando tudo que ouvia falar do Mestre, tudo que ele mesmo viu, e contava a sua própria história, o que ele fez com as suas escolhas e como Jesus mudou a sua vida. E assim, diariamente, as pessoas iam ouvi-lo e os trabalhadores de outras propriedades iam ouvi-lo. E com o passar do tempo, viajantes e pessoas de outras cidades à noite iam ali naquela propriedade para ouvir aquelas palavras do Evangelho. E muitos se modificavam com a pregação de Josué, especialmente por conta do exemplo vivo que ele dava da sua própria transformação. Certo dia, após algumas dessas reuniões, um viajante, após ouvir a sua história pessoal, se aproxima de Josué e diz que conhecia a família dele, que eles haviam se mudado para Roma, porque o seu tio, que tinha negócios ali, foi para lá, para a capital do império, para cuidar pessoalmente de muitos afazeres. Josué ficou tão feliz que não cabia em si. Pediu dispensa do trabalho e todos se uniram para dar a ele recursos para sua viagem e foi para Roma. A viagem longa e difícil. Enfrentaram tempestades terríveis. O mar revolto quase deixou o barco virar. E naqueles momentos de desespero, onde a tripulação corria para manter o rumo do barco e não deixar o barco afundar, Josué sereno convocava todos à prece, contava palavras da vida de Jesus e acalmava pouco a pouco aqueles corações que, incentivados pela fé e pela esperança naquele Pai misericordioso, iam acalmando seus corações e a tempestade aos poucos se acalmava. Finalmente chegaram a Roma. A suntuosidade daquela cidade espantou Josué e ele sentiu o coração apertado, porque onde encontrar as filhas numa cidade tão grande, com tanta gente? Mas a confiança em Jesus era tamanha que ele não perdeu a esperança e tinha certeza de que não iria ser desamparado. Acabou se alojando num bairro bem longe, pobre, onde encontrou trabalho no mercado e ali ele fazia todo tipo de serviço. Acabou fazendo alguma amizade e uma vez um amigo dele o convidou para ir ao grande circo. E Josué não fazia a menor ideia do que iria acontecer quando foi convidado até lá. Quando chegou, viu um lugar gigante, repleto de pessoas, aglomeradas naquelas arquibancadas. Com a chegada do imperador, que naquela época era Calígula,
que governou Roma do ano 37 a 41, foi iniciado o espetáculo. Gladiadores entraram na arena e Josué se lembrou dos tempos quando ele em Jerusalém, ele também era entusiasmado participando desses espetáculos sangrentos, dessas lutas que agora não davam mais prazer a ele. Muito, mas essa era apenas a primeira parte do espetáculo. Logo o público começou a gritar: Queremos os cristãos! Os cristãos na arena! Morte aos cristãos! E com espanto e infinita dor no coração, horrorizado, ele ouviu aquilo. E de repente um grupo entrava ali nas arenas, entoando hinos. E feras famintas avançavam sobre crianças, velhos, jovens, homens e mulheres. E numa demonstração de fé, olhavam para o alto, cantando hinos de louvor ao Pai. Não via a hora de voltar para casa. Quando chegou, deu vazão a seu sofrimento e de joelhos chorava, implorando a Jesus que amparasse aqueles que haviam dado a sua vida por ele, que tão covardemente tinham sido destroçados. No dia seguinte, Malthus Josué, ele discretamente se aproximou do amigo que o tinha levado lá, perguntando sobre os cristãos, e viu que o amigo desprezava os cristãos e dizia que os cristãos deveriam realmente ser mortos e que por causa dele muitas coisas ruins aconteciam na cidade, e soube que eles se reuniam escondidos. Ele ainda não tinha tido contato com nenhum cristão ali. Mas certo dia, ele viu alguém nas imediações do mercado, ajoelhado no chão, desenhando com os dedos na areia um peixe. Naquela época, os cristãos se reconheciam por esse símbolo. E ele se aproximou e conheceu Cálio, um escravo cristão, que contou a Josué que eles se reuniam nas catacumbas para conversarem sobre os ensinamentos de Jesus. Mas para evitarem os riscos das perseguições, eles mudavam frequentemente de local para não chamar a atenção. E foi convidado então para participar do encontro que aconteceria dali a alguns dias, onde Josias, um ancião, vinha da Galileia para falar sobre os ensinamentos de Jesus. E no dia marcado, Josué estava ali. E foi apresentado aquele ancião, e com muita alegria ouviu aquelas pregações. E depois desse dia, nunca mais ele deixou de frequentar. E ele era sempre convidado a dar o seu exemplo, o seu testemunho, porque ele conheceu Jesus pessoalmente. Assim como aquele irmão que tinha estado ali tempos antes, dando a palestra. E aquela palestra que Josué ouviu calava o coração daquelas pessoas. Que aquele homem dizia que Jesus ensinava que era necessário que todos perdoassem e amassem, inclusive os inimigos. E amassem, inclusive, aqueles romanos que perseguiam e matavam aqueles cristãos. E explicava que eles faziam isso porque eram ignorantes e que aquele estado de maldade era transitório, porque nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos amor. E que os corações dos homens um dia todos se voltarão ao amor. Que todos serão bons e amariam o próximo como Jesus ensinou. E ainda recomendou que se um dia fossem presos, que eles deveriam perdoar os seus algozes, porque Deus sabe o que faz. E se isso acontecesse, ora, estava nas mãos de Deus, que eles deveriam aceitar a situação com resignação e com coragem. E que não existia maior alegria, maior satisfação do que entregar a vida por amor a Jesus. Muitos anos se passaram, Josué pregando nas catacumbas, mudou o imperador, alternando-se momentos de maior e de menor perseguição, e viviam novamente um momento difícil, onde ninguém se sentia seguro, porque guardas por toda parte
uma rede de espiões tentando descobrir onde estavam os cristãos para prendê-los e levá-los ao sacrifício. Mas, mais uma vez, um antigo pregador estaria ali em Roma e todos queriam ouvi-lo. E, cheios de coragem e esperança, se encontraram numa catacumba que elas todas eram fora da cidade e foram ali para ouvir aquele pregador da noite. O salão estava repleto e o orador relembrava as palavras de Jesus, sensibilizando a todos pelas imagens evocadas. E faziam apenas 15 minutos que falavam, quando ouviram o barulho dos guardas adentrando as catacumbas. E ali, em gritaria, todos iriam ser presos. Em meio àquele terror, o orador levanta os braços, pede silêncio e diz: Irmãos, é chegado o momento do nosso testemunho. Sejamos dignos dele. Jesus, um justo, também morreu. E nós, tão devedores, devemos ser dignos. Quando chega o centurião, ele olha para aquele homem e diz: Estamos prontos, cumpra com o teu dever. Levados à prisão, ficaram ali sofrendo todo tipo de necessidades. Mas muitos, ao serem presos e convidados a abjurar a Jesus, prestaram juramento diante daqueles deuses romanos e foram soltos. Mas outro tanto, uns 60 pessoas, permaneceram fiéis a Jesus e dariam a sua vida a ele. Na prisão, Josué exortava a todos à fé, dava o seu testemunho, falava, alegrava a todos, dando bom ânimo a todos. E ali, indo de canto em canto, levando a esperança, percebe que num canto duas jovens estavam muito assustadas. E vai ali levar um pouco de ânimo àquelas meninas. As garotas estavam com aquele manto, com aquele capuz cobrindo, não é, praticamente a cabeça, e elas estavam chorando. E ele se aproxima e pergunta os nomes das meninas. E ficou chocado ao saber que uma delas se chamava Sara, que tinha 16 anos, e a outra Sura, com 18. E ao se aproximar um pouco mais daquela escuridão com uma luz tão fraquinha, olha e começa a chorar. Aquele olhar lembrava tanto a sua doce Raquel. E ao ter a certeza daqueles nomes, só consegue dizer minhas filhas. As moças se espantaram. Não podiam acreditar no que estava acontecendo. Afinal, quantos anos haviam se passado desde que o pai havia deixado-as ali com seus tios? E o pai era jovem, cheio de vida, alegre, bem vestido. E ali na frente já estava um homem de barbas grisalhas, maltrapilho, pobre. E ainda mais, seguidor de Jesus. Seus tios falavam da arrogância do seu pai. Mas, passado o susto, aquelas meninas, com aquilo que aquele homem dizia, gritaram de felicidade: Pai, já tínhamos perdido a esperança de te encontrar. Se abraçaram e, entre lágrimas, conseguiram apenas agradecer a Deus por aquele encontro. De apesar de ser um momento tão triste e doloroso de suas vidas, Jesus conseguiu transformar aquele momento em algo sublime, maravilhoso e no dia mais feliz. E ele disse às filhas que ele sempre teve a certeza de que Deus não deixaria de atender às suas orações, permitindo que ele pudesse revê-las antes de partir para o reino dos céus. Contou para as filhas de seus erros, do seu arrependimento, da sua dor, das suas frustrações, do encontro com Jesus, da busca por elas em Jerusalém, não é?
Enfim, contou tudo, elas também contaram da vida delas. E Sula diz: Veja, papai, como é o destino. Apesar de sempre nos sentirmos atraídas pelos ensinamentos de Jesus, nós nunca tivemos coragem de ir a uma reunião. Essa foi a primeira reunião que nós fomos e fomos presos. Mas foi aí que nós te encontramos. Nós estamos muito felizes, papai. E orando juntos naquele local, cantando hinos de louvores, aquele grupo adentrou ao grande circo romano, de mãos dadas, serenos, cabeças erguidas, pálidos, enfraquecidos, mas cantando hinos de louvores a Deus. Em meio àquela multidão ensandecida que gritava morte aos cristãos, vendo as feras avançando sobre eles, Josué, ao receber a primeira patada, se atordoou enquanto o sangue jorrava de sua cabeça. Procurou as filhas e viu que as feras avançavam sobre ela, mas não percebeu mais nada. Quando abriu os olhos novamente, uma claridade intensa azul envolvia. Ele se sentiu num mundo tranquilo e de paz, ouvindo um coro de vozes celestes entoando uma sublime melodia. E logo percebeu ao seu redor todos aqueles que estavam na arena com ele. Correu para abraçar as filhas, e nesse instante vê um vulto radiante se aproximando, e nesse vulto consegue reconhecer a figura da sua doce Raquel. E Raquel se dirige a seu marido e diz: Meu querido Josué, você conseguiu vencer as provas, modificou a sua vida seguindo os ensinamentos de Jesus. Reparou os seus erros desta vida, mas também saudou de erros de vidas, outras existências. Assim como vocês, minhas filhas queridas. Josué, graças à sua firmeza, à sua fé, à sua coragem, você agora merece ter uma vida mais feliz na espiritualidade. Josué pediu perdão e se sentiu grato a Jesus por tudo aquilo que ele estava recebendo. E felizes partiram para regiões de amor e de paz. Das alturas, sentiram Jesus os envolvendo com profundo amor. Eles, que fiéis a seu evangelho, venceram as duras provas da existência, como trabalhadores da seara de Jesus, eram dignos do salário celeste. Que todos nós possamos nos inspirar nessa história, fazendo de Jesus o nosso libertador, que nos incentiva sempre a progredir, a agir, a repartir o que temos, a nos libertar dos caminhos de enganos, das escolhas equivocadas e a ter fé, a ter confiança, para que possamos, assim, perseverar nesse aprendizado, mudando a nossa maneira de pensar, de ver a vida com mais alegria e com mais disposição. Que nesse ano que se inicia, nós realmente possamos confiar na nossa capacidade de superação, confiar que nós temos uma potencialidade imensa porque somos filhos de Deus, confiar no amparo de Deus, na presença de Jesus e rogar a Jesus a força que nós precisamos para vencer os nossos momentos ainda de fraqueza, de tristeza, de angústia, de incompreensão. Que tenhamos fé, que possamos nos sentir acolhidos, amparados, que possamos nos sentir realmente merecedores de sermos ajudados, porque Jesus não julga ninguém, nos acolhe, nos ama, está aqui para nos inspirar a tomar as melhores atitudes e seguir adiante. Que possamos permanecer a semana e esse ano todo com essa certeza firme
com essa força dentro de nós, com essa coragem para continuar enfrentando os desafios da vida, com a certeza de que com Jesus seremos vencedores. E agora, com os nossos corações em paz, fortalecidos, nós agradecemos a Deus a oportunidade da reflexão e que essas vibrações de amor e de paz, de esperança, de alegria e de bom ânimo possam chegar a todas as pessoas do nosso planeta. Que a humanidade receba essa esperança em seus corações. Que todos possamos aprender a viver com respeito, com tolerância, com mansuetude, com alegria e aceitação. Vibremos saúde a todos os doentes. Bom ânimo, coragem, fé e esperança a todos os que estão doentes do corpo e principalmente aos doentes da alma. Alegria aos corações desesperados, depressivos, com síndrome do pânico e que têm tanta falta de esperança e um vazio tão grande que chegam a pensar em tirar a própria vida. Muito carinho, muito amor, muita esperança para que essas pessoas resistam a essa vontade e encontrem aqueles que os auxiliam a passar e a superar essa fase difícil e desafiadora. Vibremos pela paz no mundo, por essas regiões em conflitos, por esses povos em guerras, que seus dirigentes sejam tocados pelo despertar, pela responsabilidade que têm nas mãos e que promovam a paz e não a guerra. E que as autoridades que têm condições de trabalharem pela humanização, pela paz, que se deem as mãos para cessar esses conflitos. Vibremos amor, compreensão, entendimento pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que convivem conosco. E nesse instante, nós vamos assim reunidos, rogando a Jesus que os seus mensageiros estejam conosco, depositando na nossa água todos esses fluidos, essas energias, para que essa água se transforme no néctar que nós precisamos para o nosso ser. E assim, Jesus, através dos seus mensageiros, se aproxima de nós, espalmando a sua mão sobre a nossa cabeça, derramando fluidos de amor e de paz. Esses fluidos vão tocando nosso corpo físico, transformando as nossas células doentes em células saudáveis, regenerando tecidos, fortalecendo nosso ânimo, retirando as energias negativas, limpando a nossa mente, nos fortalecendo de bons pensamentos, de bons sentimentos. O nosso corpo espiritual também vai recebendo esses fluidos benéficos, a nossa mente, e nós assim vamos ficando envoltos por essa cúpula de proteção. Que essas energias refazedoras, benfazejas, fiquem impregnadas ao nosso redor e que nós possamos utilizá-las dentro de nossas necessidades até uma próxima oportunidade. Que Jesus permaneça envolvendo o nosso lar nessa cúpula de amor, de proteção e de paz. Que os nossos familiares também possam receber essas energias. E nós nos despedimos com os corações felizes, gratos e renovados na esperança por este encontro com o Evangelho. Muita paz e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.